Voltamos de novo, foi rapidinho. Fui, bati, voltei. Já tô aqui de novo com vocês. Vamos esperar o pessoal entrar. O pessoal tá entrando na live aí. E aí, estão gostando da live? O papo com o Lucas? Comenta aí enquanto o pessoal todo tá entrando. Comenta aí pra ver se estão gostando ou não. Acho que tá bem legal a conversa. Deixa eu ver aqui. Quem pediu para entrar? Falta o Lucas. Estão curtindo? Show de bola, show de bola. Chama todo mundo aí dos grupos do Whats. Vem conversar com a gente aí. A gente tá batendo um papo bem bacana. Tô só esperando o Lucas entrar aqui. Lucas é show de bola, um atleta muito bom. Olha aí, todo mundo aí de Juazeiro do Norte, no Ceará. Um beijo pra vocês. Quem tá pedindo é o Naldo Batista 22. Show de bola. Obrigado, Fitness. Conteúdo se faz comigo, com o Lucas aí. Show de bola. Naldo, show de bola. Bora. O Hugo, Dani. Vamos lá. Lucas entrou agora. Pediu. Luquichas. Treinamento ser tóxico, peguei na metade. Não é tóxico, é veneno, mas isso depois a gente fala um pouquinho. Manda um abraço para Manaus, Luciano Libório, mandando um beijo para Manaus, Salgueiro, também a Dani, mandando um beijo. Tô virado no que é aquilo agora, tô mandando beijo para todo mundo. Muita gente. Muita gente. Muito legal, cara. Que legal. O pessoal retribuindo muito bem assim a live, gostando do bate-papo. Que é uma coisa que eu falo com o Lucas o seguinte, né? Ninguém tem aqui nada a esconder. Nada a esconder. A gente tá com um papo aberto. O Lucas é maior de idade, paga as contas dele. Eu sou maior de idade. Não pareço ser maior de idade, né? Porque eu uso GH. Eu uso GH para ficar com a pele esticada lá. Bem bonitinho, bem blogueirinho. Bonitinho, não. Bonitinho seria se eu fosse fazer crossfit, rapaz. Você me respeite. Você me respeite. Pronto. Brincadeiras à parte aí. O Alexandre Atier ali chegou, o meu guru de treino, maravilhoso, muito lindo ele também. Queria mandar um beijo pra ele. Tem que mandar feedback pra ele está chateado. Olha o pessoal entrando aí. E já vamos começar com um papo mais pesado aí. Vamos começar a falar sobre mitos. Lucas, o que você acha das pessoas tomarem GH para hipertrofia muscular? Se for sozinho, não tem muita... Não tem muito efeito, não. O GH, ele vai depender da conversão dele em GF1, para ele agir dessa forma. E a conversão dele em GF1 é individual. Então, eu tomo GH, digamos, e converto em 100. E aí aparece aquele cara, estilo Ronnie Coleman, que toma a mesma dose que eu e converte em 500. E esse cara vai ser melhor que eu, porque ele converte mais do que eu na parte de hipertrofia. O GH, ele vai secar todo mundo seca com GH. Resumindo, né? Todo mundo seca com GH, mas nem todo mundo cresce tão bem com GH. E aí, o que acontece na parte da combinação do GH com a insulina é porque assim você consegue fazer parecer que você está usando o IGF-1. Porque o IGF-1 seria, entre aspas, essa outra via anabólica que o GH teria que fazer acontecer. Se ela não acontecer, a hipertrofia não vai ser tão grande assim. Mas eu costumo dizer que o GH é um amplificador do uso dos esteroides anabolizantes, porque ele vai agir por outra via também, vai melhorar, mas ele sozinho não vai fazer muita coisa não. E pelo custo-benefício, nem adianta você usar, porque é bastante custoso. O que eu vejo sobre o GH na literatura, tá? Ele é importante naquilo que tu falou, de secar, porque ele vai agir diretamente nos adipócitos, ali naquela gordura, acelerando o processo de quebra de triglicerídeos, liberando ácido graxo para a corrente sanguínea. Então ele é potente nisso mesmo, tanto que a gente enxerga
em aspectos de treinamento aeróbio, por exemplo, começou o treinamento aeróbio, ele dá um pico de GH. Para que ele faz isso? Ah, para ter hipertrofia no treinamento aeróbio? Não. Ele faz isso para ter uma mobilização de gordura mais forte. Então ele é um potente mobilizador de gordura. E talvez o papel mais foda que ele tenha seja na questão do aumento da síntese proteica do colágeno. Você enxerga... Porque assim, quando nós falamos de pessoas que estão a nível competitivo, que o cara tem 150 quilos em off, nem se usa mais a palavra off, mas eu sou velho e eu gosto de usar off. Eu também uso off. Eu gosto de usar off. Então o pessoal que está em off, o cara vai competir com 120 quilos. Então você tem uma diferença aí de 40, 30 quilos a serem perdidos. Isso. Não existe genética no mundo que faça o cara perder 30, 40 quilos num prazo de 3 meses, quem sabe, e tenha uma elasticidade de pele como esses caras sobem no palco. Isso. Então o GH tem um papel fundamental na questão do colágeno. Tanto que a gente enxerga, quando você vai olhar para esses tratamentos estéticos usando o GH, é exatamente isso. A pele fica muito boa, né? O cabelo, unha, tudo fica muito bom. E, principalmente, dentro desse aspecto, além da pele, ele tem um aspecto de te aumentar muito a resistência contra lesões em tecidos moles. Por exemplo, ligamento, tendão... te dá uma força de tração gigantesca. Se você tá com aquela dorzinha no cotovelo, aquela epicondilite, aquele isso. Ó, tira tudo o negócio, né, cara? Eu, inclusive, já usei e estou com saudade, mas é muito caro, fico com muita saudade, mas ele é ótimo. E a melhora na estética, na parte da pele, ela é muito notável. É praticamente um elixir da juventude. Isso, exatamente. Você fica com a pele mais sedosa, mais macia, mais elástica também. E o fisiculturista, ele consegue ter aquele aspecto colado no músculo, né? Sem sobras. E ele consegue mostrar mais e dar aquela densidade, porque você fica completamente compacto no que você quer mostrar ali. É muito bom nisso. Então, assim, aquela brincadeira que às vezes a gente vê no Instagram dos atletas puxando a pele e diz assim, ó, a dieta, ó, a genética, aquilo ali se chama GH, né? Chama também GH. Além de estar com BF bastante baixo, o GH que deixa a pele parecendo um papelzinho daquele jeito ali. Você consegue também, sim. Só que o GH vai facilitar bastante esse trabalho, bastante. Esse trabalho... na velocidade, né? A velocidade de retorno do colágeno passa a ser muito rápido com o uso do GH. Então, quem sabe se você ficasse com aquele BF baixo durante 6 meses, 1 ano, o teu colágeno tivesse tempo para retornar para uma elasticidade interessante. Mas como você não tem esse tempo, você tem que acelerar o processo, o GH entra nesse aspecto bem forte, né? Então eu não enxergo ele como um promotor de hipertrofia muscular. Eu enxergo ele como um sintetizador potente de colágeno, ajudando ligamento, tendão, em densidade muscular, porque a tua fáscia dá uma esmagada, se você fica a fáscia mais esmagada. Você tem a melhoria da pele e também, de contrapartida, o BF que baixa bem ali, né? Fica com uma... Ele dá aquele aspecto 3D porque você consegue aprofundar a face e a pele em todas as cavidades do músculo. Então, aquele aspecto, a visão de luz e sombra dá aquele aspecto 3D, o cara fica empedrado quando ele tem o uso do GH, muito mais fácil do que ele fizesse isso sem o GH, muito mais fácil. É bem mais fácil. Inclusive, em off mesmo, quando você começa a usar, o seu aspecto é muito mais bonito, mais vistoso. Você parece, inclusive, que está com o BF mais baixo, porque você mostra mais. E ele também vai fazendo o seu BF diminuir e o aspecto fica bem bonito. Show de bola, show de bola, show de bola. Concordo em gênero, número e grau. Eu tô ligando o ar-condicionado aqui pro cara que ficou quente pra caralho, cara.
Porra, tô suando aqui. Hoje aqui tá Gordinho. chovendo, está mais tranquilo. Gordo é foda, mano. Gordo sua, mano. Vai ficar suando. Eu suo por qualquer coisa. Eu andar daqui para ali, eu já tô suando. Eu me sinto muito quente. Quantos. Que é isso, hein? Hot, hot, hot. Muito quente, muito quente. Lucas, me diz uma coisa. Quantos quilos tu ganhou desde que tu começou a te tornar atleta? Assim, quando tu começou até hoje, quantos quilos? Eu não sei. Quando eu comecei a treinar, eu tinha menos de 50 quilos. Então, eu lembro que quando eu alcancei 50 quilos, eu festejei, porque eu era bem magro. Quando eu cheguei nos 50 quilos, eu fiquei muito feliz por ter chegado nos 50 quilos. E depois, eu cheguei hoje, em off, eu tenho 88. Eu já cheguei a 90, mas cheguei numa condição ruim, mais gordo. Hoje eu cheguei em 88, mais denso, com BF mais baixo. Então, quase 40 quilos foi o que eu ganhei. A minha pergunta é o seguinte: nós sabemos que as pessoas elas são desenhadas geneticamente para responder a determinadas demandas do seu próprio organismo, né? Então você é um cara que é mais baixo, era relativamente pequeno e que você chegou a pesar menos do que 50 quilos. Isso tu não estava doente, era uma pessoa saudável, mas Não, pesava normal. menos de 50 quilos. Você entende também que o seu coração é para um cara de 50, 60 quilos, que o seu rim, que o seu fígado, que o seu pâncreas e assim por diante. Isso não te preocupa um pouco, esse aumento drástico da massa muscular? Porque, assim, claro que tem a questão da farmacologia, né? E aí você tem uma coisa que às vezes se mistura. O fármaco ele é problemático, ok, sabemos disso. Mas quanto que é responsabilidade do fármaco e quanto que é responsabilidade de 40, 50 quilos a mais? Porque teoricamente, você tem o mesmo... vamos botar assim, eu vou falar uma bobagem generalista, tá? Mas assim, você tem 90 quilos que são carregados pelas tuas articulações, que precisam de irrigação, que se assemelhariam assim, muito de longe, em termos de carga, a um corpo obeso. Tirando a parte de inflamação do tecido adiposo, etc. Mas é um tecido que você tem que irrigar, que você tem que nutrir, que vai sobrecarregar o teu organismo como uma forma geral. Como é que tu enxerga isso? Te preocupa isso? Ó, pra galera que tá perguntando minha altura aí, o VR97 aí, que é o Vinícius, que é meu parceiro de treino que me abandonou, ele tá certo, tem 1,58, eu nem tenho 1,60. Agora, para o que você perguntou, realmente é preocupante e eu falava disso, que você está levando o seu corpo além do limite que ele foi projetado para conseguir aguentar. E se você não tiver cuidado e bom senso para fazer essa evolução, por isso que eu não gosto de nada radical, porque você vai expor seu corpo muito rápido a um ambiente hostil. É muito melhor você subir no isso. Eu ganhei esse peso ao longo de 12 anos, né? Sim. Então, houve, de certa forma, uma adaptação, certo? Essa adaptação, inclusive, pode ser também maléfica, né? Mas é muito melhor que isso aconteça de forma lenta do que aconteça de forma rápida. E devem haver cuidados quando você ganha mais peso. Você tem que estar mais atento ao que você come e como você controla essas coisas. Você tem que fazer exames para ver como você está. Você tem que acompanhar todo o ambiente, né? Porque você está num ambiente novo, então você tem que se certificar que aquele ambiente ainda é seguro e que se mantém seguro. Se o atleta ele não tem esse controle, ele pode, em um certo momento, ele ter que perder tudo isso, né? Então, até a evolução ela é limitada à sua saúde, porque um atleta sem saúde ele não consegue evoluir mais. Se você não tiver saúde, você não tem evolução. O atleta ele tem que, além de controlar a parte dietética, o uso de esteroides, o treino, ele tem que
estar atento a essas coisas. Muita gente não liga. Acha, por exemplo, as pessoas hoje, elas fazem o objetivo dela em quilos. Eu queria assim, eu queria ter 80 quilos. Mas, cara, você quer parecer, você quer estar mais vistoso, quer estar mais musculoso, você não precisa ter 80 quilos muitas vezes para isso. Às vezes você consegue isso com 72, se você tiver um BF mais baixo. E às vezes, se você tiver 80, né, você fique grande demais para o seu objetivo. Muita gente não quer ficar grande demais. Então, as pessoas elas têm que acompanhar a evolução a partir do espelho e ter o bom senso de perceber quando você está ficando mais pesado, você vai se sentir mais cansado, você vai sentir mais calor, assim como um obeso. A diferença do obeso é que o tecido adiposo, ele é, entre aspas, um tecido morto, né? E o tecido muscular, ele é um tecido que gasta mais energia, né? Ele está o tempo todo ali, ele precisa ser mais irrigado pelo sangue e ele vai ser utilizado, né? Se você tem músculo, é porque você utiliza ele, você treina ele. Então, gera um estresse maior e você tem que estar atento aos possíveis malefícios que isso pode gerar. Show de bola, show de bola. Dentro desse aspecto aqui, tu falaste uma coisa interessante, cara, que é a questão de o quanto as pessoas se enxergam, né? Tu não vê dentro da área do fisiculturismo um pouquinho de vigorexia, umas distorções, muito, né? Demais, demais. Inclusive, eu me considero vigorex. Às vezes eu preciso, não é brincadeira, não é brincadeira. Às vezes você acha que você chega lá, é sério isso aqui que eu tô falando, não leve na brincadeira. Você chega lá no Instagram de um fisiculturista, ou você conhece ele e você fala assim, rapaz, você está grande. Ou você está seco, como você parece melhor e tal. Não falem isso sem precisar. Mas quando você fala isso, muitas vezes, o cara passa a ter ideia do nível que ele chegou. E Oi, bebê! Ó, tio Lucas. Esse aqui é o Pedro, Lucas. Oi, Pedro, tudo bem? Uhum. O Pedro está com sono? Acordou agora ou vai dormir? Quer dar um bico pro tio? Ele quer te dar um bico. É lindo, Pedro. É culpa da mãe dele. Culpa da mãe dele. Eu também. Dele. É um filho, se ele for bonito, vai ser culpa da mãe também. Por isso Tomara. Tive o cuidado Pedro... de escolher bem a mãe para poder não passar por nenhum problema. Sem dúvida alguma. Estratégia. O Pedro fica assim, ó, olha a mão na orelha ali, ó. Fica assim o dia inteiro na orelha. É ótimo. Figuraça. Lucas, dentro disso existe essa questão. E aí eu te fiz aquela pergunta lá no início, né, cara? Porque muita gente tenta resolver os problemas psiquiátricos, vamos dizer assim, com o esporte, né? Tu vê um monte de nutricionista indo fazer nutrição porque tinha sido ex-gordinha e aí, através de dieta, emagreceu e enxerga aquilo como profissão. Na educação física também a gente enxerga isso, né? O cara que passou por uma superação e acredita que aquilo que ele fez é o certo e o que vai funcionar para o resto da vida. E isso muitas vezes é perigoso como profissional, né? As pessoas estão usando até como... Estão praticamente fazendo o funcionou em mim como artigo científico. Tal coisa é boa assim, porque funcionou em mim. Pode fazer que funcionou em mim. Por exemplo, outro dia eu estava brincando no Instagram, já faz um tempo. Eu falei assim, minhas costas começaram a desenvolver quando eu passei a usar o desodorante Rolon. Aí algumas pessoas vieram e perguntaram assim, mas por que você... O que é que tem a ver o desodorante Rolon? Aí outros falaram assim, pô, então vou parar de usar o aerosol, vou usar o Rolon. Não tinha nada a ver. Só que na época eu troquei o tipo de desodorante, estava usando o Rolon. E junto com isso, minha dorsal evoluiu. E aí as pessoas começam a querer fazer relações com coisas que muitas vezes não tem nada a ver. É a mesma coisa daquele cara que fala, olha, tal coisa é boa, funcionou comigo. Pode fazer. Isso, no meu tempo, que eu treinava, os caras diziam assim, tá, beleza, tu quer ficar gigante, tu quer crescer,
Então tu vai pegar assim, ó, 2 garrafas de biotônico Fontoura, tu vai pegar 2 ovos de pata, da pata, vai pegar 1 quilo de amendoim, vai pegar leite condensado e vai bater tudo no liquidificador e vai tomar antes de vir no treino. Que é isso que vai fazer tu crescer. Com E aí, certeza. cara, começavam esses mitos, assim, não, a banana, você tem que mastigar a banana e tomar um gole d'água. Porque daí quando tu mastiga, então, cara, como tem essas bobagens, né, por aí afora. E aí eu quero te fazer uma pergunta seguinte, na tua preparação, em algum momento tu parou de consumir leite para melhorar, ou laticínios, para deixar a pele mais fina, assim, alguma coisa assim? Não, olha, eu me preparei da primeira vez, comecei me preparando sozinho, aí depois o Adam na base me ajudou e nunca teve esse problema. Da segunda vez, quando eu fui campeão em 2017, eu falei com o Jorge Fael, né? Jorge Fael é farmacêutico, fisiculturista, o velho me ajuda aqui na minha preparação. Aí ele me ajudou. Aí ele, você come o quê? Aí eu falei assim, eu gosto de comer leite com aveia, todo dia. Eu tomo leite de manhã e tomo leite de noite. Aí ele falou assim, cara, só teria problema em você tomar leite se você fosse um intolerante à lactose. Se você digere o leite, não há problema nenhum. Aí eu falei, eu sei disso, eu tava dizendo porque se você falasse para mim que eu não poderia tomar leite, eu não ia mais querer que você me preparasse. Aí ele ficou dando risada. Mas não existe essa relação. Só quem não pode tomar leite é quem não se dá bem com o leite. Se você digere o leite, não vai ter problema nenhum com sua pele. Sua pele vai ficar fina, vai depender do resto da dieta e não do leite. Então, isso é uma bobagem que se fala, né? De que a pele fica grossa porque você faz uma metabolização da galactose em tecido periférico. Se eu não me engano, isso tem descrito no Guyton, no livro de fisiologia, tem isso descrito ali, dessa metabolização na pele, mas a gente não tem nada de científico que mostre essa relação do consumo de leite com o engrossamento e o prejuízo, vamos botar assim, da definição de forma geral, né? Muitas vezes as pessoas também, por exemplo, aquela questão lá com a soja, né? Ser um fitoestrógeno. E as pessoas começaram a dizer que se você comesse soja, você ia virar uma mulherzinha. E as pessoas não mensuram as coisas. Por exemplo, você vai ter mais estrogênio, mas quanto de mais estrogênio você vai ter para poder que isso tenha um efeito negativo? Talvez seja tão pouco, 0,00001%, que não vai fazer diferença alguma, né? E as pessoas, elas leem uma coisa e elas saem defendendo isso como se fosse uma verdade absoluta e que isso fizesse toda a diferença no ambiente da pessoa, no corpo da pessoa, entre outras coisas. É igual o pessoal fala assim, mas o ser humano é o único animal que depois que passa o tempo de amamentação continua tomando leite. Aí eu respondo assim, ser humano é o único animal que cozinha para comer, né? Se você quer ser um animal, você vai comer tudo cru, você não vai tomar leite e você vai caçar seu negócio e vai rasgar no dente e vai comer tudinho sangrando. O ser humano é o único animal que cozinha, que toma leite, que faz diversas coisas na parte dietética que os outros animais não fazem, nem por isso ele vai se prejudicar. Não fazem porque não aprenderam a ordenhar Exatamente. a vaca. Se aprenderam a ordenhar a vaca, vão conseguir tomar. Tem vários vídeos de gatinho tomando leite na teta, pingando lá o leite na teta da vaca e tá tomando. Então, é meio bobagem esse tipo de coisa, né? Esse da soja também é um mito. Tem muita coisa envolvida, assim, cara. Porque, assim, nós temos hoje, tá? Hoje eu me colocaria como um breve conhecedor de ciência, tá? Hoje eu sou um breve conhecedor de ciência. E eu sou um cara que tem o PhD, tá? Então eu tenho doutorado, mestrado. E eu me sinto, talvez, ainda não preparado para entender todos os aspectos sobre ciência. E aí você pega um jornalista, você pega um acadêmico, você pega um nutricionista, um médico, que sai analisando artigos e escrevendo bobagens sobre isso.
Quando você pega um artigo que mostra que existem níveis de estrogênio, por exemplo, no consumo de soja, a gente tem que entender como que funciona essa relação desse efeito, desse resultado interno da pesquisa e a extrapolação disso para outras populações ou populações maiores. Então, essa análise científica ela é muito importante. Não é porque está publicado que aquilo ali é uma verdade. E uma coisa que as pessoas não se atentam ao método científico é o seguinte, que aquele meu resultado, ele vale para aquela população que eu estou analisando. Se eu tenho, por exemplo, 200 alunos na minha academia e eu quero testar parte desses alunos para alguma coisa, eu preciso fazer um cálculo amostral e vai dizer lá, olha, desses 200, se você analisar 96, você tem certeza a respeito dos resultados que saírem, se positivos ou negativos. Mas aqueles resultados positivos e negativos valem para aquelas 200 pessoas do meu modelo experimental. Não são para todo o universo. Então essas coisas todas a gente tem que entender. Outra coisa que é super ruim é a ideia de que artigo novo é melhor do que artigo velho, antigo. Não existe antiguidade em ciência. Existe qualidade em estudo. Eu uso estudos nas minhas aulas e nos meus livros que eu escrevo de 1800, 1940, 1930. E são artigos tão bons que até hoje não foram feitos artigos que pudessem substituir aquela informação. Então não existe artigo velho, existe artigo mal feito, isso existe. Tá? Agora a gente tem que conhecer um pouco mais essas coisas de ciência, aproximar a ciência um pouco mais da questão prática de forma geral, que é muito, muito importante. Lucas, a gente já está com quase 30 minutos. Vamos abrir para perguntas? Vamos abrir para perguntas. Pessoal, faço perguntas. Perguntas que nós vamos responder. D. Lucas Nutri perguntou aqui, creatina e retenção subcutânea. Esse mito ainda é muito recente. É recente. O pessoal acha que creatina vai reter água embaixo da pele. E não é verdade. Não é. Não. O que acontece? Depois eu vou. Vai. Inclusive, no momento que a gente está no final da preparação, a gente usa a creatina no momento de carbar para encher o músculo. Se ela juntasse água embaixo da pele, a gente nunca daria isso para um atleta usar antes de subir no palco. Então, quando a gente fala, essa estratégia que se usa é uma estratégia que já se faz há anos, isso, né, de você fazer os equilíbrios osmóticos, né, que a gente fala. Então, quando a gente faz uma dieta pobre em carboidratos, treina, você diminui muito o glicogênio no músculo, e quando você dá muito carboidrato para a pessoa, depois dessa fase, a tendência é que ele absorva muito esse carboidrato para fazer o glicogênio voltar, e esse glicogênio, conjunto com os sais minerais, com água, faz com que aquele músculo fique inchado. Tanto isso é verdade que tem um prazo, um tempo, para quando você faz a parte de desidratação, a parte de eliminação de carboidratos, você faz ali no backstage o consumo de bastante caloria, começa a tomar isotônico para começar a repor essa água, esse músculo incha, fica bem cheio, e aí você tem um prazo para ele transbordar, porque ele vai transbordar. Depois transbordar. Às vezes, se você errar a mão ali, o cara estava seco o dia antes e sobe retido no palco. É um momento bem delicado e bastante individual também. E por isso que na preparação a gente testa isso com o atleta, muitas vezes faz testes para poder pegar ali o balanço, quando é que fica bom e quando é que já passou do ponto. Aí quando ele vai para o palco, a gente já tem mais ou menos que saber quando é que está na hora de subir, né? O momento correto para ele subir. Uma vez teve um campeonato que os caras estavam prontos para subir e faltou luz. E essa luz voltou 3 horas depois. Eita. Quando os caras subiram, já não eram mais os mesmos, né? Com certeza. O Kaique Marins Rodrigues perguntou, tem alguma estratégia para não engrossar a linha de cintura no off? A estratégia é você não se inflamar com sua dieta e procurar escolher os alimentos certos
para não ficar muito dilatado. Ver o limite do seu corpo é importante. Eu não gosto de trabalhar, por exemplo, tem atleta que acha que para fazer um off ele deve forçar a comer. Isso não é interessante. De certa forma, ele acaba distendendo o abdômen, ele fica com o intestino mais lento, ou também não come fibra o suficiente, não toma água o suficiente. Tudo isso é interessante. Fora o treino, né? É bom você treinar o transverso, né? E segurar a onda, o brace o tempo todo. O Atier fica enchendo o saco comigo. Eu mando os vídeos do treino para ele fala assim, cadê o brace aqui nesse exercício? Eu falei, meu filho, eu tava pegando 200 quilos aí, velho. Como é que eu ia fazer o brace? Você tem que fazer o brace, tem que botar a barriga para dentro, segurar o abdômen. Isso é muito importante para você ter uma linha de cintura boa também. A gente sabe que em treinamento, alguns exercícios, eles provocam uma base de core muito grande, né? Uma estruturação muito grande. Por exemplo, quando você faz um agachamento, você não espera que tenha um efeito apenas em quadríceps, né? Você vai ter um efeito de estabilizadores de movimento e a linha de cintura é um desses estabilizadores. Isso. Quando você faz terra, quando você faz alguns levantamentos. Então, isso tudo vai atrapalhar ou vai influenciar nessa questão de perder a linha de cintura. E alguns atletas, realmente, com o passar do tempo, perdem essa linha de cintura pela questão da hipertrofia da musculatura e outros também pela uma questão da hipertrofia das vísceras. Tá? Isso, quando você come demais, a tendência é que você encha o seu estômago, ele fica dilatado. Se você come demais, você faz muito cocôzinho, você faz muita massa fecal. Muita massa fecal acaba também estimulando o tecido muscular liso. Então você fica com aquele aspecto que em alguns casos os caras chamam de casco de tartaruga, né? Em alguns atletas fica muito dilatada aquela barriga lá, então isso é bem prejudicial. O uso de insulina também. O pessoal atribuía muito o palumboísmo, que por causa do Dave Palumbo, né, que estreou aquela barriga de casco de tartaruga, ao uso de GH, mas o mais danoso é com o uso de insulina, porque a maioria dos receptores de insulina tem uma densidade muito grande na parte visceral, então eles recebem muito aquilo e eles começam a aumentar de tamanho e começa a jogar a barriga para frente, né? Não tem para onde ir, a não ser para distender o abdômen. E aí é quando isso acontece, o atleta perde o que a gente chama de linha, perde a linha de cintura e fica com o aspecto feio. Alguns atletas conseguem corrigir. Foi o caso do Winkler, que conseguiu corrigir, voltou atrás e conseguiu um bom resultado. Outros atletas não conseguem ou não ligam o suficiente para isso. Tecnicamente, isso chama de hipertrofia esplânquica, né? Isso, gostei do nome, vou usar bastante, vou anotar aqui no meu papel, na minha caneta. Depois eu vou pesquisar. Vamos lá, fala sobre essa... Olha, tem uma pergunta do Elvis Rangel aqui, tá? Fala sobre esse SARMs, que está virando febre em mãos de alguns atletas. Apenas marketing ou realmente funciona? Olha, eu já usei dois. Não usei todos, mas o que é que acontece? O SARM, ele, no marketing dele, no que ele foi, ele propunha o seguinte, que eles iam conseguir fazer uma droga, um esteroide, que ele conseguia somente ativar o receptor muscular. E aí ia livrar você de colaterais, entre outras coisas, você somente ia crescer músculo. Não conseguiram, e as drogas estão aí. E todos os SARMs têm efeitos colaterais, depende da dose, assim como esteroides. Não são melhores do que esteroides, alguns têm um bom benefício e eu acho interessante, dependendo do custo, fazer o uso. Outros, se você vai usar, é melhor você usar o que você tem certeza que funciona do que aquilo que vai te dar colateral igual e vai funcionar menos. É assim que eu vejo.
mas não tem nenhuma mágica neles, não, do que a gente já conhece. O fisiculturismo e o bodybuilding se desenvolveu completamente sem eles, e eles não mudaram o formato dos atletas depois que chegaram. Muitos usaram porque tudo que é novidade vai ser usado porque quer ser melhor, e não mudou nada demais, né? Alguns realmente, dependendo do custo, vale a pena usar, outros não. Mas tem colaterais iguais aos esteroides também. Nessa pegada, Lucas, o que tu acha da questão da TPC? Muita gente vende essa ideia da TPC para fazer uma velocidade maior de retorno de eixo, enfim. TPC, eu acredito que é o seguinte: a pessoa que faz TPC, ela não deveria ter feito o ciclo. Por quê? Quando você aumenta a sua testosterona circulante, seu corpo vai responder a essa quantidade de testosterona. Vamos colocar em números aqui. Você produz 1, aí você aumenta para 10. Seu corpo responde os 10. Se você tira o 10 e volta para o 1, seu corpo volta a responder por o 1. Ele não vai ficar achando que ainda tem 10. Ele vai voltar para o 1. Então, você volta a responder para o 1. A TPC, ela funciona para você chegar mais rápido a novamente produzir o 1, certo? Mas você ficar fazendo ir para o 10, ir para o 1, ir para o 10, ir para o 1, é o mesmo que você ir até, você quer viajar, aí você pega um ônibus, chega no lugar, aí depois você volta. Aí você pega um ônibus, chega no lugar, você volta. Você nunca vai poder ir para outro lugar, porque você está sempre voltando. Então, para a evolução de forma contínua, não tem muita validade. Agora, se você vai deixar o uso, ela pode acelerar, né, a produção natural. E ainda assim, pode não ser muito eficiente. Pode não ser eficiente e você tem que esperar com paciência, como todo mundo. E em alguns casos mais raros, pode não voltar nunca a ser como antes. Principalmente se você está avançado na idade, é mais perigoso ainda. Você pode não voltar a ser como antes. Perfeito. Dentro dessa questão de inibição de eixo, né, a gente tem que entender que o nosso organismo ele funciona como uma questão de feedbacks. Se eu coloco muita testosterona no meu organismo, a tendência é que o meu hipotálamo, minha hipófise, ela entenda isso e pare a estimulação de alguns hormônios que vão liberar a testosterona. Então você vai ter lá o folículo estimulante diminuindo, você vai ter alguns hormônios, o luteinizante, alguns hormônios que vão estar diminuídos enquanto você está usando a testosterona exógena, artificial. Quando você para isso, você vai precisar de um tempo para que esses hormônios voltem a funcionar de maneira adequada. E a geralmente tem que chegar lá para ele poder entender, a mensagem precisa chegar lá para ele poder entender que precisa voltar a produzir. E geralmente isso demanda tempo, tá? Não é assim, eu vou fazer o uso de um combo de medicação que vai acelerar o processo. Não. Geralmente ele demora em torno de 3 meses a 9 meses, dependendo de várias questões, dependendo de idade, dependendo de quantas vezes você já fez o abuso da droga, e também, em muitos casos, você não retorna. Eu muitas vezes acompanho alguns atletas, alguns exames, e é muito legal, assim, que você vê o exame zero, depois, né, zero testosterona, aí 0,3, aí você começa, você vai caminhando assim, aí o cara chega assim, nossa, tô com 10, 20, tô com 50, tô com 100, e ele começa a voltar, e isso demanda tempo. Então, muitas vezes você enfrenta problemas que vão até de humor, questões psicológicas, questões de desequilíbrio, tendo mais estrogênio do que testosterona, você perde um pouco a perda do tesão do treino mesmo. Então, é bem comum, depois de um ciclo forte, o atleta perder a vontade de treinar, não ter mais aquele ânimo todo. Em alguns casos mais graves, beirar uma possibilidade de depressão, não é bem uma depressão, mas tem um down, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, Lucas. Muito atleta, ele
entra no esporte por algum trauma, ele quer melhorar o visual dele, assim como eu entrei, porque ele tem um trauma ou alguma frustração. A partir do momento que ele decide usar esteroide, ele consegue atingir aqueles objetivos mais fácil, né? Chega lá mais fácil e consegue o shape que ele queria, ou perto do que ele queria, e ele para de usar, e ele regride. E ele regride pior do que ele era natural, porque até que a produção dele retorne como era antes, ele vai ter essa queda, esse crash hormonal vai fazer. Então, ele vai se ver muito pior do que ele era, né? E isso, se ele estava ligando o visual dele com o bem-estar dele, isso vai impactar diretamente. Aí o cara vai se sentir muito mal, e fora que quando o estrogênio sobe e a testosterona desce, você fica muito mais sensível às coisas e respondendo emotivamente, igual uma mulher de TPM mesmo. Então você vai chorar por causa do seu shape, você vai se sentir um lixo, não vai querer treinar, você não vai querer fazer dieta, você não vai querer nem sair de casa, não vai querer que as pessoas te olhem, e as pessoas vão comentar para você, você parou de treinar, você está mais magro. Isso vai ferir seu coração de melão. Então, é bom ter muito cuidado com essas coisas, e é bom fazer isso já sabendo que pode acontecer isso. É muito importante. A gente tem uma pergunta aqui, cara. O Rômulo fez uma pergunta a respeito de qual categoria, qual classe de substâncias entraria o Fematrop. Ele é um peptídico? O que tu acha disso? Eu não conheço o Fematrop não, velho. Eu dei uma busca aqui, ele entra numa categoria de pró-hormonais. Eu não conheço também. Pró-hormonal é um esteroide, né? Mas acho que esse aqui é fake. Ó, eu vou te mostrar aqui, Lucas. Eu vou virar pai. Ó, é fake. É Miguel da indústria. Para mulheres. É Miguel da indústria. Isso aqui é Miguel da indústria. Velho, isso aí não deve fazer muita coisa, não. É difícil que faça. E se fizer, vai vir acompanhado de colateral igual qualquer esteroide. Exatamente. Né? A não ser que ele seja só um combo de minerais aí para melhorar a possível produção de teste natural. E que não tem fundamento nenhum. Quase nenhum, muito pouco. Então, ou vai fazer mal, ou não vai fazer quase nada. Então, eu não arriscaria usar isso aí, não. Ainda mais na minha mulher. Na minha mulher eu tenho muito cuidado, não daria isso para minha mulher. Show de bola. Perguntou o Igor... Sim, fale. Vai. Não, vai o Igor. Manda o Igor. O Igor perguntou aqui, insulina, ingestão de gordura na refeição. Burrice, correto? Se você usa insulina, você usar gordura, é meio que uma burrice. Que os protocolos de insulina, eles são... O atleta tem que ter um cuidado com o que ele está comendo. Ele tem que lembrar que a insulina é o caminhão que carrega as coisas para dentro da célula, do músculo. Ela vai encher as coisas. Então, você tem que saber o que você vai carregar o seu caminhão, por assim dizer, para ser bem simplista. Então, não é muito inteligente comer lixo, principalmente, usando insulina. E muita gente, quando está usando GH e insulina, pelo efeito lipolítico do GH, ele começa a comer lixo e depois de um tempo ele consegue tanta gordura visceral que ele vira uma tartaruga, um casco de tartaruga na barriga. Tem uma pergunta aqui do Djalmar Hanner. ZMA, zinco, magnésio e B12, cumpre o que promete? Por favor, alguém responde. O que promete não cumpre, não. Ele pode melhorar, mas é bem... muito pouco. Principalmente nas doses que vem nos suplementos, é quase nada. Você, para ter um efeito bom, precisaria estar com esses minerais e vitaminas faltando para que a sua diminuição de testosterona fosse causada por você estar carente, aí você usar isso, você sentiria o efeito bom. Agora, se você está com tudo normal, é difícil que isso vai fazer alguma diferença significativa nisso.
Assim, a gente tem a categoria de coisas que funcionam e fazem mal e as categorias das coisas que não funcionam. É simples. É muito simples. É. Não existe milagre. Se você assim, eu tomo isso aqui é muito seguro para minha saúde. Provavelmente ela não funcione para fazer para um fisiculturista, tu entendeu? Não existe isso. Então tem que estar muito ligado nisso. E a indústria se aproveita muito disso. Você vai pegar, por exemplo, BCAA, ZMA, você vai pegar esses estimuladores de GH que você pega, tem arginina, ornitina, maca peruana, isso nada funciona. Nada disso funciona. É bobagem, é dinheiro posto fora. Exato. Se você busca hipertrofia, não é por aí que você vai achar. Não dá pra... Assim também como, voltando para uma coisa também, depende muito de onde que você vai buscar o esteroide anabólico. Hoje, um dos grandes problemas é a falsificação do esteroide anabólico. São os laboratórios de fundo de quintal, onde você tem muita contaminação, não existe higiene, muita gente perdendo braço, bunda, por motivo do esteroide anabólico, por contaminação. Então tem produtos subdosados, diz que tem uma dosagem e tem outra ali dentro. Então isso tem que estar muito ligado disso. Se quiser fazer uso de esteroide anabólico, cada um cuida do seu rabinho. E aí tem que ir lá pegar com o médico, e o médico ele vai assumir os riscos para prescrever lá o esteroide anabólico. Então, assim, vamos parar de botar solzinho na frente da peneira, né? A peneira na frente do sol, para dizer assim, não, as pessoas não fazem isso. Fazem sim. Fazem, e 90% do esteroide que é consumido no Brasil, ou talvez no mundo, vem de laboratórios clandestinos. Exatamente. Então a gente tem que cuidar desse tipo de coisa. O Jeff, treinador, perguntou: carbo de alto e baixo índice glicêmico no Carbap, e qual quantidade antes do uso de álcool antes de subir para desidratar? O uso de álcool... Álcool como vasodilatador periférico, ele deve estar perguntando. Isso. E a gente usa antes do campeonato, quando o atleta já está desidratado, né? Ele já fez as manobras ali com super hiperidratação, aí ele diminui a água, usa o álcool para tirar toda a água que resta. O carbo de alto e baixo índice glicêmico no Carbap é o seguinte: você, na hora que o atleta vai competir, você tem que encher o músculo de atleta sem encher a barriga dele, porque você quer que ele chegue com o músculo cheio e a cintura apertada. Então, você vai escolher mais carbos de alto índice glicêmico e alta, na verdade não é nem índice, é carga glicêmica. É mais importante a carga do que o índice, porque o atleta às vezes tem um dia para carbar, tem 3 dias para carbar. Você vai escolher as fontes de carboidrato com maior carga glicêmica possível, para que e a menor volume possível. Menor volume, é isso. Para que ele consiga comer e jogar tudo aquilo dentro do músculo sem ter dilatação abdominal, que também Por isso que a gente vê muitas vezes o cara consumindo, por exemplo, alguma coisa líquida muito doce, leite condensado, por exemplo. Leite condensado, glicose de milho, melaço de cana, doce de leite, várias coisas. Porque assim, seria interessante você fazer, vamos comer arroz integral. Só que arroz integral, para conseguir a mesma caloria que uma latinha de leite condensado tem, teria que ser 1 quilo de arroz cozido. Então, ele sobe muito inchado, muito estufado. E o atleta, quando ele está desidratado, essa desidratação e a água toda sendo jogada para o músculo vai diminuir a motilidade dele e ele não vai conseguir jogar aquilo fora. Aí muito atleta fica estufado e aí pega outro fármaco que irrita o intestino e joga para dentro para tentar jogar aquilo fora, e aí ele vira uma bola de neve e ele literalmente vira uma bola e não ganha o campeonato. Aí corre o risco de fazer merda. Exato, só deixa eu responder aqui, ó. O Ju Raioa perguntou e o Kaique também perguntou embaixo ali, ó. Triptorelin, ele é um sinergista do GH, tá? Isso é sinergista do GH, eu tava dando uma olhada aqui, ele é um análogo de liberador do GH, tá? Só para responder o que é na classe de drogas, e assim vai por diante. E o triptorelin,
ele também ele dá um restart no LH, porque ao contrário do HCG, muita gente acha que o HCG volta à produção de LH. O HCG é a imitação do LH e ele faz o seu testículo voltar a produzir testosterona porque ele está sendo bombardeado com LH que está no HCG. O HCG imita o LH. O triptorelin faz você produzir o seu próprio LH. Então, através da estimulação da hipófise, exatamente. Exatamente, ele estimula a hipófise e assim, só que geralmente a gente usa o HCG porque às vezes o LH já voltou e o seu testículo ainda está com dificuldade de responder ao LH que é secretado. Então, o HCG ele dá um tranco para você produzir testosterona e também seus filhos, e o LH começa a responder depois quando você tira o HCG. Muita gente usa HCG com LH zerado, aí ele produz testosterona lá e os gametas, e aí quando ele tira, o testículo volta atrofiado. Não tem lógica fazer isso. O LH é para dar um arranque e não para fazer você produzir LH naturalmente de novo. Tem mais alguma pergunta aí? Você está vendo alguma pergunta aí? Fazer o uso de testosterona sintética deixa infértil, assim pode dizer o Vitor? Sim. Não, ó, a testosterona sintética, ela foi Resposta do usada, Lucas. Sim. ela foi usada no começo para tentar ser um anticoncepcional masculino. Não funcionou, porque não é 100% dos casos que acontece do cara ficar infértil com testosterona. Ele não vai conseguir ficar infértil. Muita gente vai conseguir ter filhos usando altas doses de testosterona. E outras pessoas com baixas doses já vão parar não vão mais ser férteis. Então, não ache, por exemplo, que começou a tomar testosterona, aí fala assim para a mulher, pode largar o anticoncepcional, tira esse DIU aí, a gente não vai mais usar camisinha, que não vou fazer mais filho. Você pode se dar mal, mas geralmente você diminui ou para de ser fértil. Existe uma situação que em aproximadamente, vai depender de organismo para organismo, mas em aproximadamente 6 a 8 semanas, mais ou menos, do uso contínuo de testosterona, você tem uma diminuição bem importante da quantidade de esperma e também da qualidade do esperma. Da qualidade, Isso é um ponto bem interessante do porquê que as pessoas fazem os ciclos durando em torno de 6 a 8 semanas. No máximo 10 semanas lá estourando. Por quê? Porque é um período de feedback negativo mais ou menos controlado. Se tu passar muito desse tempo, desse período, você provavelmente vai se tornar lá um usuário contínuo de alguma dose de testosterona se você abusar. Eu quero fazer o uso de testosterona durante 6 meses, 12 meses. Provavelmente, a partir disso, é pro resto da vida. Porque quando você tirar, não vai mais ter nada que contar historinha lá. Ou vai voltar a produzir muito pouco. Muito pouco. Como é o nome dele? CB Lucas aqui perguntou: quanto maior o éster, menor a quantidade de testo absorvida pelo corpo. Verdade ou mito? Na verdade, quanto maior o éster, menos testosterona vai estar anexada a ele ali por miligrama, né? Se eu fosse exemplificar aqui para você, o éster seria o seguinte: o éster seria um biscoito recheado, né? Se você tem 2 biscoitos recheados de 10 gramas, né? E no biscoito recheado da esquerda você tem mais biscoito do que recheio, o recheio é testosterona, e ele tem 10 gramas, você vai ter menos recheio, menos testosterona, porque tem mais biscoito, o éster é maior. No outro que você tem menos éster, né, o biscoito é menor, o recheio é maior. É proporcional. Quanto maior o éster, menos testosterona tem ali, proporcionalmente. Show de bola. Gurizada, estamos de novo. Entramos para mais 1 hora já de vídeo. Passa muito rápido. É verdade. A gente está 2 horas já conversando. Meu olho começou a arder já aqui, cara. E assim, nós não vamos mais responder perguntas. Infelizmente, a gente queria ficar conversando com vocês aqui
bastante tempo, mas cansa também. Eu tô quase sem bateria. Cansa. O Lucas também tá aí quase findando a bateria dele também. Lucas, deixa um recado pra galera aí, papo final. Tenham cuidado com o que vocês fazem, procurem saber das coisas, procurem de mais de uma fonte de estudo, inclusive, saber das coisas, e nunca comece sendo radical nas coisas. Vá gradativamente. Eu queria agradecer a vocês todos por estarem aqui nessa live e pelo carinho que vocês demonstram para mim e por me acompanhar. Eu espero que eu esteja trazendo benefício na vida de vocês, viu? E muito obrigado a você também, doutor André, por me convidar para essa live. Foi muito boa, gostei bastante e que em breve possamos fazer mais. Cara, sabe que assim, ó, eu tenho... As pessoas, muitas vezes, elas têm um pouco de medo de mim, de forma geral, porque acham que eu sou, assim, tipo, sei lá, como é que o André vai ser, como é que ele vai falar... Não, cara, eu sou super de boa. Quando as pessoas são vinculadas à ciência, que é o teu caso, é uma pessoa extremamente esclarecida, um cara que busca conhecimento, até por tu já ter vindo de uma outra faculdade da engenharia, te abre uma cabeça melhor do que de outras pessoas. E eu sou um cara super aberto a discutir e conversar, e eu acho que ambas as partes, numa conversa adulta e profissional, passam a aprender muito. Então eu aprendo muito todos os dias, eu gosto de tirar as minhas dúvidas, eu tirei muitas dúvidas aqui contigo, sem dúvida nenhuma, aprendi demais aqui, demais. Quero agradecer todo mundo que ficou conosco aqui 2 horas nos escutando. E eu quero dizer assim, ó, para os meus seguidores que estão aí, sigam o Lucas. É um cara bem bacana, é um cara que trata o fisiculturismo como uma coisa séria, uma coisa que ele gosta mesmo, é a profissão. Ele vai se tornar treinador brevemente, vai ser um treinador bem equilibrado dentro das possibilidades do fisiculturismo. Não dá para ficar achando que é fantasia, não, tem que falar sobre drogas, tem que falar sobre os problemas, tem que discutir isso, e só dessa maneira a gente consegue aproximar as pessoas para elas decidirem sobre as escolhas. As pessoas elas precisam saber os 2 caminhos que elas têm para seguir, e que ambos os caminhos têm coisas boas e também têm consequências bem fortes. Então isso sempre eu digo. E se vocês quiserem saber um pouco mais de ciência, tá mais vinculado com esse tipo de coisa, por favor, me sigam lá no meu perfil. Sigam. É muito bacana, muito legal. Eu estou sempre à disposição para poder ajudar. Eu estou sempre compartilhando lá nos meus stories os posts do André. Não é para você só olhar por lá, é para você seguir, para você acompanhar diretamente. E você me agradece depositando R$10 na minha conta por ter trazido ele para a vida de vocês, ok? Um grande beijo para todos. Pessoal, muito obrigado por tudo. Beijão aí para vocês, um bom domingo. E a live vai ficar gravada durante 24 horas. Aproveitem. Obrigadão, Lucas. Valeu. Valeu, André. Muito obrigado mesmo. Abraço, querido. Tchau. Abraço. Tchau.